Eu fiz e ainda estou fazendo o modo caverna. E isso tem mudado muitos pontos na minha vida e eu considero positivo. E eu precisava gravar esse vídeo para te mostrar o que que é o modo caverna e como que eu estou aplicando ele na minha vida. Como vocês podem ver, já tem 3 meses que eu não gravo vídeo aqui para o YouTube e já tem 2 meses que eu também estou sem Instagram. E isso faz parte do modo caverna. Mas antes de eu contar quais são os pilares que eu apliquei para mim, para minha vida, como que eu tenho feito, eu vou explicar para você um pouquinho o que é o modo caverna. Há uns 2 anos quase atrás, eu assisti um vídeo da Ana Jodes, que ela fala sobre o modo caverna. Ela, podemos dizer que é a precursora deste método, pelo menos foi ela que trouxe e deu boom, e muitas pessoas depois disso fizeram outros conteúdos com base neste conteúdo que ela trouxe. Mas o que consiste o modo caverna? Ele é onde você vai entrar dentro de você, não é você se isolar numa montanha, numa floresta, numa caverna em si, mas você vai voltar para dentro de você e você vai limpar abstrações e você vai ter foco em alguns pilares. A Ana cita alguns, outras pessoas têm seus pilares individuais, mas eu vou falar os pilares que eu tenho focado para mim. Mas uma coisa é importante. É essencial que dentro do modo caverna você tenha consciência do que você realmente quer mudar na sua vida. A gente passa um tempo, às vezes, perdido, ou com foco em pessoas, em relacionamentos, e a gente acaba deixando de focar em nós mesmos. E em algum momento da vida a gente acaba se cobrando, poxa, eu podia ter estudado mais, ou eu não me acho bom o suficiente, ou eu não tenho o destaque profissional que eu gostaria, eu não me sinto uma pessoa interessante. Mas será que isso é real? Ou se for, será que você não consegue mudar isso? E é isso que o modo caverna ele vem nos propor. É um momento onde a gente vai limpar as abstrações, excesso de dopamina, excesso de redes sociais. Você não precisa excluir seu Instagram como eu fiz, mas diminuir aí o tempo que você utiliza. Se você às vezes fica 4 horas, 2 horas, reduz para 30 minutos, e que seja um uso intencional, olhar coisas pontuais, mas não para ficar vendo coisas superficiais, que às vezes impregnam ali na tua mente, como notícias ruins, ou vida de pessoas inalcançáveis. Tenham conteúdos que realmente vão acrescentar dentro da sua vida. Mas se você puder, exclua. Exclua por um tempo, você não vai morrer. Ninguém vai morrer se não ficar sabendo ali coisas da sua vida. E em uma dos pilares do modo caverna se fala também sobre você entrar em um momento de introspecção e se distanciar de pessoas para você voltar irreconhecível. Então, talvez esse seja o seu objetivo e talvez você prefira fazer assim, mas só de você estar reduzindo aí a sua dopamina e estar reduzindo também situações que te expõem, situações que desagradam você, por exemplo, rodas de amigos que às vezes tem muita fofoca, ou excesso de bar, excesso de festa. Então, elimine esses ruídos externos para que você consiga se ouvir e entender o que, que realmente é importante para você nesse momento. Bom, para mim, eu precisei reduzir as redes sociais, eu achei importante para que meu tempo ele já é muito reduzido, né. Então eu tenho as questões da empresa, tenho as questões da casa, tenho a minha família, meu esposo e minhas filhas, então para mim foi importante reduzir ao máximo isso. E também, sem querer, a gente acaba se comparando. Então eu precisei internalizar, olhar para dentro e ver por que que eu estava me comparando. Com quem que eu estou me comparando? E eu vi que eu estava me comparando com pessoas muito grandes, com pessoas que estão ali naquele 1%, talvez até com a Ana Jobs, talvez com Luana Carolina, pessoas assim que eu admiro, que eu me inspiro, mas que elas tiveram um longo caminho também para ser quem são, e que neste momento eu não tenho que ficar olhando para a vida delas, mas eu preciso percorrer o meu longo caminho para eu me tornar quem eu quero ser. E isso faz parte de ocupar a nossa vida com as nossas próprias vidas. Então, o modo caverna ele pode ser feito, como a Ana fala, em 6 meses, você tirar 6 meses para fazer essa introspecção, mas você também pode ir adaptando, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Há estudos que falam que em 21 dias você já consegue criar um novo hábito, então você poder tirar um tempo que seja esses 30 dias e ver como vai ser para você o resultado disso,
e aí prosseguir por mais 30, e analisando como você está se sentindo, como que está sendo o reflexo disso na sua vida, e prolongar por mais 30, por mais, completando 60, 90, se for o caso, pausar, recalcular a rota, incluir novos pilares e continuar. Mas bom, eu vou falar aqui sobre quais foram os pilares que eu coloquei dentro do meu modo caverna, e talvez faça sentido algum para você, ou talvez dê insights para você do que você precisa melhorar na sua vida. Dentro do meu modo caverna, eu quis eu sentia urgentemente que eu precisava de desenvolvimento pessoal. Eu precisava me sentir boa o bastante. E para eu me sentir assim, eu entendi que eu precisava estudar assuntos que fossem relevantes para eu me tornar uma pessoa melhor. Então, dentro do meu modo caverna, um dos pilares é sobre a mente, é sobre o intelecto. Eu precisava me desenvolver como pessoa, eu acho que isso é algo que a gente precisa fazer constantemente, a gente nunca deixa de nos desenvolver, o humano está em constante evolução. Então, tem pontos que às vezes você vai precisar intensificar essa evolução. Por exemplo, eu queria muito estudar sobre neurovendas, sobre neuromarketing, e também houve uma fase no início do meu modo caverna que eu queria desenvolver, que eu queria me escutar, eu queria entender o que eu queria saber realmente a essência do meu propósito, eu queria realmente entender quem era a Júlia. Então, para você, às vezes, construir os pilares adiante, você precisa primeiro entender, internalizar e saber o que que você precisa como essência, como você mesmo. Se entender, se ouvir. E um dos pilares, inclusive, dentro dessa parte de espiritualidade, que você pode colocar é a própria meditação, é exercer a gratidão. E foi uma das coisas que eu fiz no início, né? Eu ainda faço, tanto que eu até, gente, eu sou muito do caderninho, então assim, eu sempre tenho os meus caderninhos, eu tenho os meus caderninhos de gratidão. Inclusive, eu faço frases de afirmação, faço Ho'oponopono. E no início, um dos pontos principais para mim foi essa parte de espiritualidade, onde eu estava exercendo isso. Hoje que eu já vi que isso é uma coisa que se tornou mais sólida dentro de mim, eu faço sem precisar ter que colocar como uma obrigatoriedade dentro do meu plano, fazer eu já faço naturalmente, quando eu sinto que eu quero agradecer por algo, eu faço as minhas orações diariamente, faço as minhas gratidões diariamente, muitas vezes não escrevendo, mas mentalizando. Então esse foi um dos pontos, os pilares que eu fiz inicialmente. Hoje ele não está dentro do meu modo atualizado, porque eu recalculei a rota. Mas voltando para o pilar da mente e do intelecto, depois de ter feito esse da espiritualidade, de ter entendido o que eu queria, eu vim para essa parte dos estudos, da neurovendas, do neuromarketing, tanto que eu comecei a beber da fonte. Eu vi que dentro do Instagram, eu segui pessoas que falavam sobre isso, não que elas não tivessem conhecimento, mas talvez fosse um pouco raso, eu precisava ir na raiz. Então eu comecei a ler artigos científicos. Dentro do Google School, você coloca lá o tema que você quer e você consegue ter artigos tanto nacionais como de fora já traduzidos. Então, eu li uma sequência de artigos e isso foi muito bom para mim. E eu comecei também a voltar a ter o hábito da leitura. O primeiro livro que eu li, que foi nesse momento da espiritualidade que eu citei, não foi um livro técnico, porque eu sabia que se eu fosse pegar um livro técnico para ler, eu não iria concluir. Então, eu baixei, foi até aqui no Kindle, eu baixei, se eu não me engano, o nome do livro é Kindle descarregou, eu estava com ele aberto aqui para falar o nome do livro para vocês, é porque o nome do livro eu esqueci agora, mas se eu não me engano é Sua Filha, algo assim. É um livro, inclusive, que ele é lá no interior da Itália, é uma coisa que foi bem gostosinha de ler, foi bem uma leitura bem tranquila, e quando eu concluí esse livro, eu falei, opa, se eu concluir isso, se eu concluir este, eu vou conseguir concluir outros. E aí, né, eu fui incluindo outros livros como Como Conhecer Alguém em 90 Segundos, que era um livro que estava dentro dos livros que eu queria ler, que eu ainda não tinha lido. Concluí também este, que é o Mais Esperto que o Diabo. E, atualmente, eu estou lendo O Segredo dos Lobos, que ele é um livro especificamente sobre vendas, que está dentro deste pilar, que é algo que eu quero melhorar, aperfeiçoar.
Bom, e aí você vai trazer para dentro de você. Isso faz sentido para você? Este é um ponto que talvez você queira, e dentro dessa parte de mentalidade, de intelecto, o que que você quer estudar? Talvez você queira estudar mais sobre o comportamento humano, sobre Freud, sobre psicanálise, ou talvez você esteja com criança pequena e esteja achando que é importante, por exemplo, eu tenho as meninas, né? E é importante estudar sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento cognitivo. Então, dentro deste pilar, o que que é importante para você? E um segundo ponto que eu trouxe como um pilar para mim foram as questões da empresa. Então, essa parte aqui da mentalidade do intelecto, com certeza ela vai refletir muito dentro da empresa, porque isso me torna uma pessoa mais segura, mais confiante, com mais habilidades para estar ajudando outras pessoas. Mas dentro do pilar fortemente, eu tenho estudado mais sobre questões como criação de conteúdo, como engajar conteúdo, tenho tido mais frequência nas postagens dentro da empresa, tanto que recentemente a gente criou uma jornada de 10 dias, onde a gente estava ensinando as pessoas como criarem uma presença digital, e foi muito importante ter feito essa jornada, porque ela realmente tinha ali o início, meio e fim, e era uma sequência de 10 vídeos, então a gente estava sempre trazendo atualidades, sempre buscando ali um conteúdo relevante dentro deste assunto, né, para as pessoas que nos seguem. Então, às vezes, fazer essas micrometas, se isso for importante para você, como questão de conteúdo, talvez você é empresária, esteja começando aí algum empreendimento, não importa em qual área de alimento, área de estética, enfim, não importa. E às vezes você sinta a necessidade de estar fazendo mais conteúdos para a sua empresa, colocar essas metinhas de, vou criar uma jornada de 10 vídeos, de 20 vídeos, mas cumprir. É muito importante que a gente. Essa foi bacana, porque quando a gente fala assim, por exemplo, eu falei lá dentro do Instagram, vou trazer para vocês uma jornada de 10 dias, esse é o vídeo 1, hoje é o vídeo 2. Então você sente que, cara, se eu não fizer o vídeo 3, sabe, se eu não fizer o vídeo 4, e aí você sente ali uma pressão maior. Então, às vezes, para você seja importante estar fazendo essa exposição para ter essa cobrança maior. Talvez seu objetivo seja dentro de emagrecimento, por exemplo, e aí você criar um Instagram de emagrecimento, ou você participar de um grupo com outras pessoas, onde vocês têm uma meta de perder, quem perder mais peso dentro de um mês, de 2 meses, ganhar uma premiação, e aí quando você tem esse comprometimento externo com outras pessoas, talvez facilite essa questão de você concluir. É muito importante a gente ter metas reais, onde a gente realmente possa concluir, porque se a gente ficar nos frustrando, a gente vai acabar internalizando que nós somos essa pessoa que a gente é fracassado, que a gente não consegue iniciar algo e terminar. É como você pegar um livro e você nunca conseguir concluir, você vai ficar se sentindo uma cobrança tão grande e vai internalizar isso de uma forma tão forte que o seu subconsciente ele vai acreditar que você é assim, que você fracassa sempre e você vai fracassar cada vez mais. Então tenha metas, reais. E este foi o pilar empresarial, recapitulando, eu falei sobre a mente e o intelecto, este foi o pilar da empresa, e um outro pilar é família. Então, como vocês sabem, né, eu até já citei aqui ao longo do vídeo, eu tenho 2 filhas, que é a Aurora e a Clarice, são gêmeas, elas estão com 1 ano e 3 meses, se desenvolvendo lindamente, e elas vão para creche em período integral. Eu consegui, até já citei aqui no canal, eu consegui uma vaga na rede pública para elas, e elas vão para creche em período integral. Gente, minha voz está falhando. Então, assim, isso me ajuda a ter foco no trabalho, a ter tempo para cuidar da casa, mas quando elas chegavam, já aconteceu várias vezes delas chegarem, a gente ali fazer uma brincadeirinha, dar a janta, nã e eu me pegar mexendo no celular, passando vídeo, fazendo alguma coisa que não fosse dando atenção para elas. Então, dentro do modo caverna, né, um dos pontos foi este. Tanto que a exclusão do Instagram veio para ter um equilíbrio do consumo da rede. Eu estava criando conteúdo para lá, então muitas vezes eu ficava editando vídeo, ficava respondendo caixinha, alguma coisa, mas não estava sendo legal, porque o meu tempo com elas já é curto, muito curto. E aí eu não estava dando o foco necessário. Tanto que assim, eu pretendo voltar para o Instagram, mas eu sinto que ainda não é o momento, ainda está faltando um pouquinho ali eu definir certinho quais são
os pontos que eu quero estar abordando lá dentro do Instagram, para não se tornar uma coisa superficial. Assim como eu não quero consumir conteúdos superficiais, eu também não quero ser uma criadora de conteúdo superficial. Bom, e um outro pilar, que é o quarto pilar que eu estou fazendo dentro do meu modo caverna, é questão de saúde, de estética. Bom, eu fiz também um vídeo aqui dentro do canal que eu falei como estava o meu corpo pós-gestação gemelar, mostrei ali que eu já tinha perdido um peso. Depois que eu parei de amamentar as meninas, eu tive ganho de peso, então eu senti que, cara, eu preciso controlar isso. E aí, o que que eu fiz, né? Em abril, antes de eu iniciar o modo caverna, eu já estava na academia, então eu já estava me exercitando, mas eu fazia dieta de segunda a sexta e final de semana, iFood, cervejinha. Então, assim, eu estava me permitindo muito, muito mesmo. Tanto que eu estava com meu peso ali sempre estagnado, estagnado, e às vezes eu até ganhava, vamos supor, na semana, às vezes eu perdi 1 quilo, no final de semana eu ganhava 2. Então a conta nunca estava fechando, sabe? Eu falei, cara, eu preciso muito intensificar esse projeto na minha vida. E aí eu trouxe ele para dentro do modo caverna. Tanto que agora, no último mês, tem menos de 30 dias, eu fiz uma avaliação física. Quando um mês, não, em setembro, junho, julho, agosto, setembro. 3 meses depois do meu pós-parto, eu fiz uma avaliação física para eu saber como que estava o meu organismo, como que estava minha taxa de gordura, de massa. E eu tava, gente, com uma exorbitante 40% de gordura corporal naquela época. E aí, há um pouco menos de um mês atrás, eu fiz uma outra avaliação, porque eu queria comparar com o pós-modo caverna, né, nesse quesito corpo. Fiquei feliz porque eu perdi 10% de gordura. Isso é uma diferença muito grande. E foi ao longo desse um ano onde eu ainda estava nessa brincadeirinha aí de iFood e bebedinhas no final de semana. Então, recentemente, eu coloquei a questão corpo como foco máximo dentro do meu modo caverna. Então, eu quero realmente eliminar 20 quilos, não só perder gordura corporal, mas eu quero sentir que eu tô mais leve em questão de balança, mais leve para caminhar, mais disposição física. Então, fiz essa consulta com a nutricionista, além de ter feito a avaliação, ela me passou uma dieta. E agora, dentro do meu modo caverna, um dos outros pilares, né, um outro foco que eu tenho é essa questão de corpo, onde eu preciso fazer uma alimentação mais limpa, beber água, pelo menos 3 a 4 litros de água por dia, cuidar nos finais de semana, né? Tanto que a nutricionista me passou apenas 2 refeições livres por mês, então aí de 15 em 15, não todo sábado, todo domingo, como eu estava fazendo anteriormente. Então, esses são os 4 pilares que eu estou fazendo dentro do meu modo caverna. Estes são os pontos que eu queria trabalhar para mim, que é o meu intelecto, a minha família, a minha empresa, o meu corpo. São os pontos que são essenciais para mim neste momento. Como eu falei anteriormente, no início do modo caverna, foi muito importante para mim trabalhar a parte espiritual. Então, para você, dentro da sua realidade, dentro do seu estilo de vida, quais são os pontos que você sente que você precisa mudar? Onde você quer se aperfeiçoar, onde você quer olhar para você no futuro e falar: obrigada, eu do passado, por ter feito uma escolha, por ter decidido melhorar neste ponto, por ter decidido ser uma pessoa melhor neste ponto e por ter iniciado este projeto. Então, o modo caverna, ele é para você que quer fazer um compromisso com você mesma, que está decidida, que está disposta a mudar de vida. E quando a gente fala mudar de vida, não é toda a nossa vida que ela vai mudar, mas se a gente conseguir mudar pilares essenciais, com certeza isso vai refletindo como um todo, porque nós vamos adquirindo uma autoconfiança, nós vamos nos sentir pessoas melhores e, consequentemente, as pessoas de fora vão nos ver como pessoas melhores, a nossa família vai nos ver como pessoas melhores, nós vamos ser melhores para nós mesmos, para os nossos filhos. Então, talvez aí o seu modo caverna não seja muito sobre essa parte de intelecto empresarial, mas seja sobre uma faculdade que você quer fazer, sobre um concurso que você quer prestar, sobre adquirir uma renda extra, e aí saber em qual área que você tem habilidades para trabalhar ou que você quer aprender, por exemplo, fazer um curso na parte de estética, fazer um curso de estética automotiva, fazer um curso em alguma área que vai te trazer algum retorno.
enfim, eu não sei quais são os pontos que são importantes para você. Inclusive, se você quiser compartilhar e quiser, então, fazer um compromisso com você mesmo, colocar aqui na descrição o dia que você está vendo este vídeo e colocar quais são os pilares que você quer melhorar na sua vida e se comprometer a voltar aqui no canal daqui 30 dias para contar como tá sendo os resultados para você, e aí falar se você vai prosseguir, né, voltar daqui 30 dias e falar se você vai prosseguir com mais 30, com mais 60, enfim, faça esse compromisso com você mesmo, torne esse compromisso público para te ajudar a ter metas alcançáveis e a voltar. Inclusive, quando eu mostrei aqui os caderninhos, se possível, faça essas anotações, anote quais são os pilares que você quer desenvolver e crie submetas do que você vai fazer para ser uma pessoa melhor naquela área. Como, por exemplo, eu falei que a parte do corpo é importante para mim, mas o que eu estava fazendo para que aquilo fosse real? Então, nutricionista, academia, água, alimentação limpa, e aí na parte do intelecto, o que você está fazendo para aquilo ser real? Ter os subtópicos, entende? Então, ler mais, buscar artigos, fazer um curso, fazer uma pós, fazer uma faculdade, enfim, o qual vai ser a ação que você vai tomar para tornar aquilo real. E ter prazos. Então, daqui 30 dias eu vou voltar aqui no meu caderno, vou ler quais foram os desafios que eu me propus a fazer e vou ticar. Eu consegui fazer isso? Eu consegui executar essa meta? Inclusive, eu acabei de ter uma ideia. Eu vou criar um checklist onde vocês vão poder preencher quais são os seus pilares. Vamos começar com 4 pilares, assim como eu estou fazendo. E aí vocês vão anotar quais são os pilares de vocês e depois vocês vão colocar uma data e qual vai ser o prazo que vocês vão voltar de 30 dias, 60 dias, 90 dias, para ticar se vocês realmente estão concluindo com essas metas. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de eu ter aberto para vocês aqui como que eu estou fazendo isso, como que está sendo essa experiência do modo caverna para mim. Eu espero muito que agregue valor na sua vida, que você possa aplicar em você, porque assim como está trazendo resultados satisfatórios demais para mim, eu espero que também traga para você e que a gente possa estar aí evoluindo juntos e nos desenvolvendo juntos. Então, se inscreva no canal, porque certamente vocês vão estar gostando muito de outros conteúdos que eu vou trazer para vocês, porque o Modo Caverna realmente tem me feito refletir muito sobre muitas coisas que eu quero compartilhar com vocês. E se tem algum ponto que vocês querem que eu destrinche mais para vocês, coloca aqui nos comentários também. Então, beijo e até o próximo vídeo.